Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O evangelho desta quinta-feira da primeira semana do Advento, dia 5 de dezembro de 2024, está localizado em Mateus 7, versículos 21, pula para o versículo 24 e vai até o versículo 27. Naquele tempo, Jesus disse aos discípulos: Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas só aquele que põe em prática a vontade de meu Pai que está nos céus. Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as põe em prática, é como um homem sensato que construiu a casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não desabou, porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática, é como um homem sem juízo, que construiu sua casa sobre a areia. Caiu as chuvas, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa. E ela desabou, e grande foi a sua ruína. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, hoje o Senhor pronuncia essas palavras no final do seu Sermão da Montanha, que se inicia desde Mateus, no capítulo 5, e vai até o capítulo 7, no qual dá um sentido novo e mais profundo aos preceitos do Antigo Testamento, a palavra, entre aspas, de Deus aos homens. Manifesta-se como o Filho de Deus e, como tal, pede-nos que recebamos o que nos diz como palavra de suma importância, palavras de vida eterna que devem ser postas em prática, e não são só para serem ouvidas, mas sem implicação pessoal, com risco de serem esquecidas ou de nos contentarmos em admirá-las ou em admirar o seu autor. Construir uma casa sobre areia é uma imagem para descrever um comportamento insensato que não leva a nenhum resultado e acaba no fracasso de uma vida, depois de um esforço longo e penoso para construir algo. Bene curris sed extra viam, dizia Santo Agostinho. Corres bem, mas fora do curso aprovado, podemos traduzir assim. Que pena, só chegar até aí, o momento da prova, das tempestades e das inundações que a nossa vida necessariamente contém. O Senhor quer nos ensinar a usar um fundamento sólido, cujo crescimento deriva do esforço para pôr em prática os seus ensinamentos, vivendo-os todos os dias, com pequenas decisões que tentaremos seguir. A nossa resolução diária de viver os ensinamentos de Cristo devem terminar em propósitos concretos, se não definitivos, mas dos quais possamos tirar uma alegria, um reconhecimento da hora do nosso exame de consciência à noite, sempre quando a gente vai dormir. A alegria de ter conseguido uma pequena vitória sobre nós próprios é uma preparação para outras batalhas. E com a graça de Deus, não nos faltará a força para perseverar até o fim. Que as palavras do Santo Evangelho possam abençoar a nossa vida nesse dia 5 de dezembro de 2024, ontem, hoje e sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.